Boa noite a todos e a todas. Vamos lá para mais uma aula de hoje. Bom, hoje a nossa aula, teleaula 8, dia 9/7/2020. Ela será no formato de vídeo on demand, né? Nós vamos falar de macroeconomia. Nós estamos na última base tecnológica, né? E dentro de macroeconomia, introdução à macroeconomia, nós vamos falar um pouco sobre tripé macroeconômico, né? Vamos falar aí desse importante tema. Muito bem. O que é o tripé macroeconômico, pessoal? Não sei se vocês já ouviram esse termo, né? Mas é um termo bastante usado aí para entender a economia. O tripé macroeconômico, em linhas gerais, se refere ao conjunto de medidas constituído pelas metas de inflação, câmbio flutuante e metas fiscais, né? O tripé macroeconômico, né, esse conceito de tripé macroeconômico, ele foi implementado no governo de Fernando Henrique Cardoso em 1999, né, pós-Plano Real, né? 1999 aí foi no segundo mandato aí do governo Fernando Henrique Cardoso, né? E quem cuidou dessa implementação foi o presidente do Banco Central no período, na época, né? Armínio Fraga. Okay? Bom, as economias capitalistas operam num sistema de tripé macroeconômico, né? As economias capitalistas operam nesse sistema. Inclusive as agências de risco, né? As agências que atribuem risco de investimento, também levam em conta se um país adota, né, ou se utiliza aí o tripé macroeconômico, né? Então, portanto, pessoal, entender o funcionamento, né, do tripé macroeconômico é muito importante, porque o tripé macroeconômico influencia, né, diretamente nas nossas vidas, né? Então vamos lá. Tripé, 3 pés, né? O primeiro pé nós chamamos de meta de inflação, né? Como que funciona, né? O Conselho Monetário Nacional, o CMN, né? Conselho Monetário Nacional, ele é o órgão máximo do sistema financeiro do Brasil, né? Porque é ele que faz a supervisão, né, das atividades do Banco Central, né, e da CVM. Bom, o Conselho Monetário Nacional, então, eles determina uma meta inflacionária ano a ano, tá? E essa meta inflacionária, ela tem um piso, né? O valor mínimo que deve se atingir e um teto, né? Então a meta fica no centro, aí tem um valor de piso e um valor de teto. Então, para citar um exemplo, a meta inflacionária do 2019 foi de 4,25% ao ano, né? Para 2020 é de 4% e 2021 é de 3,75%, né? Então, cada ano determina-se uma meta de inflação, né? Lembrando que tem dentro a meta é um centro, né? Ela pode alterar
para baixo, tendo um piso até um limite e um teto, né? Então, por exemplo, é 4%, então o limite, né, a variação aí é de 1,5% para cima e para baixo, tá? Bom, com base nesta meta, né, que o Conselho Monetário coloca, o Copom, que é o Comitê de Política Monetária, né, ele se reúne a cada 45 dias para decidir qual será o valor da meta Selic, tá? Então esse órgão, né, o Copom, se reúne a cada 45 dias para determinar qual seria a meta Selic, tá? Selic é a taxa de juros, né? A taxa de juros básica, né? Então, quando o Copom decide, né, manter ou alterar a taxa Selic, né, isto vai trazer influência direta no comportamento da inflação ao longo do ano, né? Por quê? Com base, né, na taxa de juros, né, é um instrumento aí de controle da inflação, tá? Porque quando, dependendo da taxa de juros, você pode ter mais ou menos, né, dificuldade de acesso ao crédito, né, dificuldade de acessar crédito, que consequentemente vai ter mais ou menos dinheiro na economia, tá? Então, desta forma, né, o Copom auxilia aí para que a CMN, né, Conselho Monetário Nacional, atinja os objetivos de alcançar a meta da inflação, tá? Então, em linhas gerais, meta de inflação, né, ela vai estipular um valor, né, que no caso aqui em 2020 a nossa meta inflacionária é de 4%, né, e que vai permitir, né, ser um instrumento aí importante no controle de juros, né, da taxa de juros, e consequentemente na estabilidade dos preços ou da inflação. Ok? Tranquilo? Muito bem. Então vamos para a segunda perna, tá? O segundo pé do macroeconômico é o câmbio flutuante. O câmbio flutuante é uma forma de deixar que o valor do câmbio, né, oscile livremente, né? Ou seja, os valores das moedas internacionais são definidos pelo mercado, né, seguindo a lei da oferta e da demanda, né? Não só os valores das moedas internacionais, mas assim também a nossa moeda, né? Então o câmbio flutuante diz que, não vou fixar uma taxa de conversão, né? O mercado aí vai funcionar conforme as regras, né? Oferta e demanda, né? O Brasil ele pratica, né, o câmbio flutuante, né? Ele pratica o câmbio flutuante, deixando o mercado oscilar, né? Ou seja, seguir as regras da oferta e da demanda, mas se tiver algum momento que
esse mercado aí cambial ele está, né, desregulado ou está com uma percepção de risco, ele atua no mercado, né? Ele atua, ele intervém, né? Quando o mercado está muito estresse, comprando ou, né, vendendo dólares, né? Ele atua, né, no mercado, visando trazer um pouco mais de estabilidade, tá? Então, esse é o segundo tripé, né? O segundo tripé. Só para complementar, a título de informação, né? Hoje a nossa reserva cambial, né? É cerca de 356 bilhões, né? 356 bilhões de dólares, né? E bom, isso foi que fechou em 2019, né? Mas parte dessa reserva cambial, né, está sendo utilizada aí para o combate ao Covid, né? Parte dessa reserva está sendo utilizada para o combate ao Covid. Bom, dando sequência, o terceiro tripé, né, é a meta fiscal. Tá? É a meta fiscal importante, né? Bom, a Lei Orçamentária Anual, a LO, né, Lei Orçamentária Anual, ela, através dela, né, ela estima, né, e descreve todas as receitas e fixas as despesas da União. Então, através dessa lei orçamentária, ela vai prever, né, tudo que uma previsão de receita que o país vai ter e as despesas, né, e fixas as despesas da União. Ou seja, é através da Lei Orçamentária Anual, LO, né, que vai fazer aí, vai verificar tudo que é recebido pelo governo e quais serão os seus gastos, tá? Desta forma, né, a Lei Orçamentária Anual, né, vai dizer o que o país, né, pode e onde deve gastar, né, e respeitando a lei de responsabilidade fiscal, que estabelece os limites em percentual que será gasto pela União, né? Então a meta fiscal, né, através da lei orçamentária anual, a LOA, né, vai se prever tudo que tem de arrecadação e tudo que tem de gastos, tá? E vai atribuir os limites que pode se gastar para atender a lei de responsabilidade fiscal, tá? Para atender a lei de responsabilidade fiscal. Para vocês terem uma ideia, né? Um exemplo aí, o ano passado o Senado aprovou, né, a lei de orçamento anual para 2020 no orçamento de, acho que foi 3,6, né, trilhões de reais, se eu não tiver enganado, né? 3,6 trilhões de reais, se eu não tiver enganado. Muito bem. Se eu sei tudo que eu
tenho de previsão de receita e de despesa, né? Eu faço aí uma contabilização, né? Receita menos despesa, vai me dar um resultado, né? Que a gente chama de resultado primário, né? Resultado primário. Se esse resultado primário for positivo, né? Então, receita menos despesa dá um resultado positivo, tá? É um resultado de cumprimento, né? Que cumpriu a meta fiscal. Resultado positivo, cumpriu a meta fiscal. Isso é muito importante, né? Porque o governo vai mostrar aos seus investidores, né? Tanto interno quanto externo, que ele tem controle sobre as suas finanças, tá? E consequentemente, ele mostrando isto, que tem controle sobre as suas finanças, né? A sua avaliação, né? De risco melhora, né? Tá? Agora, se o resultado primário aí, né, for negativo, ou seja, gastou menos do que arrecadou, o que vai acontecer, pessoal? Isso vai gerar aí uma percepção de risco, né? Pois vai gerar uma percepção de risco porque demonstra que o país, o governo, não tem aí um perfeito controle sobre as suas finanças, tá? E isso é muito ruim, né? Porque quem empresta dinheiro vai ficar com a pulga atrás da orelha, né? Pô, tô correndo risco, o governo não tem controle aí sobre as suas finanças, né? Gera uma insegurança, né? Gera uma insegurança, tanto interna quanto externa. E aí, consequentemente, né, as taxas de risco do Brasil, né, pelas agências de risco, diminui, né? Diminui. Ele não eleva a taxa, né? A taxa de risco, né? A nota, melhor dizendo, né? Ele vai diminuir a nota, né? Mas aí o que o governo faz? Então, para compensar, né? Quando esse resultado primário é negativo, é déficit, né? Está em déficit. O governo passa a oferecer juros mais altos nos seus títulos, né? Então, para quem compra o título do governo, né? Para quem investe, né? E compra títulos do governo, então para o governo ele remunera maior, né? Os juros, né? Para ser mais atrativo, né? Para ser tornando os títulos do governo mais atrativo, tá? E dessa forma, né? Ele vai de uma certa maneira influenciar, né? Para que a população, né? Invista mais dinheiro, né? Então ele aumenta lá os juros, eu vou te pagar mais, então ele acaba influenciando na decisão aí da população entregar mais dinheiro, né? Emprestar mais dinheiro, tá? O governo, né? Para 2020, né? 2020, estamos falando em 2020, estima aí um déficit, né? Um déficit primário aí, né? Um resultado primário em déficit de 124 bilhões, né? 124 bilhões aí de reais. Bom, isso foi a estimativa do final do ano, né? Eu acredito que esse déficit ele vai aumentar, até por conta pela essa situação aí dessa crise na saúde, né? Que atingiu diretamente não só a condição, né, de vida, de saúde aí dos brasileiros, falando aqui no caso do Brasil, né, mas também afetou diretamente aí o desempenho
né? Está afetando diretamente aí o desempenho da economia, tá? Tranquilo? Acho que é simples o conceito. Bom, o que a gente pode concluir aí do tripé macroeconômico, né? Do tripé macroeconômico, né? Metas de inflação, né? Câmbio flutuante e meta fiscal, a gente pode dizer que o Brasil está fazendo bem aí o papel no controle da meta inflacionária, né? O ano passado a inflação ficou a 4,31 mais ou menos, 4,30, 31% ao ano, portanto, dentro da meta, né? Ficou um pouquinho acima do centro, né, que era 4,25, mas dentro da meta inflacionária, né? Eu acredito que deverá cumprir aí a meta inflacionária de 2020, 2021 é uma incógnita, né? Anteriormente a 2018 ele também cumpriu, né? Na verdade ele voltou a cumprir a meta. O Brasil também adota o sistema de câmbio flutuante, embora às vezes atuando no mercado, né? Que costuma dizer o câmbio sujo, né? É um jargão se coloca, né? Às vezes atuando, mas ele adota, né? Esse tripé, câmbio flutuante. A meta fiscal é um problema, né? Porque o Brasil não vem cumprindo, né, já de bom tempo, a meta fiscal, que é ter um superávit primário, né? Nós não temos um bom tempo, porque o governo gasta mais do que arrecada, né? A economia não vem crescendo, ou quando cresce em números bem pífios, né? Considerando a potencialidade da nação, do país. E para se cumprir essa meta fiscal, né, para a gente passar a ter um superávit primário, né, o governo precisa implementar, né, ações e tanto no campo de reestruturação, né, visando diminuir aí o tamanho do Estado, né? Senão dificilmente a gente vai conseguir completar esse tripé macroeconômico com a meta fiscal. Por exemplo, o governo tem dentro do seu plano privatizar algumas estatais, né, para diminuir o gasto. Aí entra dinheiro, né? Então diminuir o déficit. A reforma da Previdência também foi uma ação importante para diminuir o gasto, né, do governo com a Previdência. Tudo isso vai trazer resultado no resultado, né? Vai trazer no resultado do primário, né? Se vai ser positivo ou negativo. Então, em linhas gerais, o Brasil está fazendo muito bem o controle da meta da inflação, adota o câmbio flutuante, mas precisa melhorar
na questão da meta fiscal. Ok, galera? Bom, eu acho que é isso, para o vídeo não ficar muito longo. O que a gente tinha que falar sobre tripé macroeconômico. Se tiver alguma dúvida, eu estou online para esclarecer eventuais dúvidas ou perguntas. Obrigado e boa noite.